Meu nome é Alan Oliveira, eu sou do grupo 19 como único integrante. Eu vou apresentar para vocês aqui o meu projeto desenvolvido em arquitetura limpa chamado de Sistema de Gerenciamento de Tarefas, tá? Que é o Task Management Systems, tá ok? Esse projeto, ele tem como um requisito, os requisitos e as funcionalidades esperadas desse projeto é o cadastro de usuário, tá? Cadastro de uma atividade, cadastro de uma categoria e uma consulta de categoria, tá? Então eu preciso cadastrar aqui um usuário, eu preciso cadastrar uma categoria e eu preciso cadastrar uma atividade e vincular a uma categoria e a um usuário. Eu também consigo consultar as atividades, uma lista de atividades vinculadas ao meu usuário e também consigo consultar as categorias cadastradas, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês a arquitetura do meu projeto, tá? É um projeto feito e desenvolvido utilizando a arquitetura limpa, separação de preocupações e de fácil manutenção e escalabilidade, ok? O banco de dados que eu estou utilizando aqui é um SQL Server, tá? Ele foi escolhido simplesmente pela sua robustez e de fácil integração com o .NET, tá? Eu também no meu projeto eu estou utilizando aqui um Docker, tá? O Docker aqui eu consigo basicamente criar uma instância de um banco de dados para um teste integrado e também para o Sonar, que é o que eu estou utilizando aqui para fazer os meus testes unitários, tá? Então eu estou rodando aqui, por exemplo, o meu Sonar local, tá? Via Docker, e eu tenho aqui a cobertura dos meus testes, ok? Bom, em resumo, a arquitetura limpa ela promove a organização do código, reusabilidade e a independência de tecnologia, tá? Tornando o sistema mais robusto e escalável. Cada camada tem um papel específico e contribui para a qualidade geral de um software, tá? Eu vou começar aqui pela primeira camada, API, que é basicamente uma camada de interface com o usuário, tá? É onde tenho aqui os meus endpoints, tá? É a minha API aqui, que por exemplo, abri aqui a controller, tá? Então, é uma camada totalmente apartada ali, ela é o mais independente possível de todas as outras camadas, tá? Permitindo a permitindo alterações na interface sem afetar o restante do sistema. Tá? Então, é basicamente a interface com o usuário, que é o que ele vai visualizar aqui. Tá? Então, eu tenho aqui basicamente três controllers aqui, cada, por exemplo, a categoria, para eu cadastrar as minhas categorias, e um endpoint para eu consultar as categorias. Tá? Então, eu tenho aqui um get e um post. Tá ok? Eu também tenho uma controller de task. Tá? Nessa controller de task, eu tenho alguns APIs aqui. Basicamente são quatro. Tá? É uma consulta aqui de atividades por usuário, ele me retorna aqui uma lista. Eu tenho uma criação de uma atividade, tá? Vinculando essa atividade a uma categoria e a um usuário. E eu também tenho uma atualização de uma atividade ou deleção dessa atividade, tá? Como a gente, aqui tem a nossa controller aqui de usuário, tá? Como a gente pode olhar aqui, a nossa camada de interface com o usuário externo, ela não acessa, por exemplo, nossa última camada aqui, que é a de repositório ao acesso ao banco de dados, tá? Então a gente separa aqui em algumas camadas, tá? Basicamente aqui eu vou aqui explicar, por exemplo, onde tem a controller, ela chama a application, que na application eu tenho aqui separado aqui, por exemplo, as use cases, tá? As use cases aqui é onde o usuário pode realizar atividades como, por exemplo, cadastrar um usuário. Então, por exemplo, aqui eu tenho aqui a minha controller de usuário, eu tenho, ela chama a use case de usuário, tá? A use case de usuário, ela chama uma service, tá? Que é a service de usuário, por exemplo. Então fica tudo separado, organizado, e essa service de usuário, ela chama o seu repositório de usuário, tá? Então onde eu consigo registrar um novo usuário, atualizar um novo usuário, cadastrar
uma nova atividade, cadastrar uma nova categoria e assim sucessivamente, tá? Eu também tenho a minha camada de domínio, tá? Então, isso aqui é onde eu tenho as minhas entidades, tá? Então, para eu conseguir capturar informações aqui da nossa API e salvar no nosso banco de dados, a gente precisa de ter uma camada de domínio, e essa camada de domínio, ela que vai ter aqui as entidades ou regras de negócios aqui, tá? De domínios de negócio. Por exemplo, aqui a gente está fazendo toda a configuração aqui com o banco de dados, tá? Todo o mapeamento, na verdade, do nosso banco de dados, tá? E também nós temos aqui a nossa infra, tá? A nossa infra é onde ela tem os repositórios, que é onde vai fazer a conexão com o banco de dados, tá? Então, olhando aqui a primeira camada API, onde tem as controllers, ela jamais ela deverá acessar, por exemplo, um repositório, fazer uma consulta com o banco de dados. Ela precisa, ela tem a obrigação de passar pela nossa use case. A nossa use case chama uma service que faz a conexão com o nosso repositório, tá? A nossa camada também de API, ela tem aqui as injeções de dependências, tá? Por exemplo, onde tem aqui a interface de use case, ela tem a use case, ela faz aqui a injeção e ela é injetada lá na nossa classe program, tá? Aqui tem o app settings, onde a gente consegue colocar a nossa string de conexão com o nosso banco de dados e também tem as app settings aqui do nosso teste integrado, tá ok? Na camada application, a gente também fica aqui como padrão as nossas interfaces aqui, tá? Como por exemplo, os nossos repositórios e também as nossas interfaces aqui de use case, ok? Na camada aqui de infra, a gente consegue não só criar os nossos repositórios aqui para salvar o usuário, para salvar uma atividade, ou atualizar uma atividade, deletar uma atividade, ou categoria, mas nós também conseguimos fazer os nossos mapeamentos aqui, os nossos modelos aqui de entidade, que está na classe de domínio, que está na camada de repositório, e fazendo a conexão com o banco de dados, ok? Então vamos aqui explicar, vamos aqui fazer uma consulta aqui no nosso banco, as nossas tabelas aqui, tanto de usuário, categoria e atividade, elas estão vazias. Eu vou cadastrar aqui um novo usuário, tá? O usuário que eu vou colocar aqui sou eu, é o Alan Oliveira. Eu vou cadastrar aqui o meu e-mail, alan.s@teste.com e minha string de conexão 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na verdade, o meu password, ok? Nós recebemos aqui um código 200. O nosso usuário foi cadastrado com sucesso na nossa base de dados, tá? Então aqui, Alan Oliveira, ele foi cadastrado com ID número 5, tá? Com sucesso. Agora nós vamos cadastrar uma nova categoria. A nossa categoria aqui, atividade e pós-graduação, ok? Então todas as nossas atividades que eu vou cadastrar para o meu usuário, eu vou vincular a uma categoria que no caso é uma categoria de pós-graduação, ok? Então eu posso cadastrar aqui várias categorias aqui, como por exemplo, curso de inglês, que eu preciso, vamos lá, colocar aqui outra aqui sobre mensageria. Então eu posso colocar diversas atividades aqui que estão aqui dentro do meu backlog e eu consigo vincular as minhas atividades, tá? Então a nossa categoria foi cadastrada com sucesso e ela gerou para mim um ID número 8, ok? Então, eu tenho um usuário cadastrado, eu tenho uma categoria cadastrada e agora eu vou cadastrar uma nova tarefa para mim, tá? A nova tarefa aqui para mim é criar API utilizando
arquitetura limpa e testes. Tá? Eu vou colocar aqui testes unitários e integrados, mas a gente também poderia colocar aqui teste de carga para fazer um teste aqui para verificar quanto que a nossa aplicação suporta, quantas requisições, por exemplo. A gente poderia também colocar um teste funcional se o time de produtos, por exemplo, passou para a gente bate com o que a nossa aplicação tem de regra. Tá? A nossa descrição aqui é criar API. Tá? O due date aqui é o vencimento, tá? É uma atividade que ela vence dia 16, por exemplo. Se ela está completa, qual a minha categoria? Tá? A minha categoria aqui é o ID número 8 e o meu usuário aqui é o ID número 5. Tá? Então, eu vou criar uma nova atividade para mim, eu vou vincular essa atividade ao meu usuário e à minha categoria. A minha atividade ela foi cadastrada com sucesso, tá? Então, foi uma consulta de categoria? Não. Foi uma criação de categoria? Sim. Foi uma atualização? Não. Foi um delete? Não, tá? Eu agora consigo consultar quantas atividades tem para o meu usuário. O meu usuário é o código. Vamos consultar aqui na nossa base. Opa. Então, foi cadastrado aqui um usuário, categoria e uma atividade. Essa atividade ela está vinculada à categoria número 8 e também está vinculada ao Alan Oliveira, que é o ID número 5, ok? Eu vou consultar aqui quantas atividades tem pendentes para eu executar. Bom, só tem uma, só preciso criar uma API com arquitetura limpa e testes. Mas não é só isso que eu preciso fazer. Eu também preciso cadastrar uma outra atividade aqui, que era publicar vídeo no YouTube. Opa. Criar vídeo, ok? Eu vou colocar aqui para a mesma categoria, que é para pós-graduação, e para o mesmo usuário, ok? Coloquei aqui, deu 201, cadastrado com sucesso. Eu vou consultar agora quais as atividades que tem cadastrada para esse usuário. Temos duas atividades cadastradas aqui, que é criar uma API com arquitetura limpa e também criar um vídeo no YouTube. Tá? Vou consultar aqui na nossa base, só para a gente garantir que foi cadastrado com sucesso. Eu vou deletar essa última atividade aqui de criar uma API, que essa API, como nós podemos ver aqui, ela foi criada com sucesso. Estou tentando ser o mais breve possível para o vídeo não ficar longo. Ok. Temos aqui a nossa camada API, Application, Domain e Infra. Tá? Temos aqui também nossos testes unitários, testes integrados. Tá? Temos aqui um Docker rodando local. Tá? Então, como a nossa aplicação ela foi criada com sucesso, eu vou deletar a última atividade, que é da atividade número 15. Tá? Opa, tem um breakpoint na minha aplicação. Deletei com sucesso. Antes eu tinha duas atividades para o meu usuário e agora só possuo uma que é a publicação do vídeo. Mas antes disso, eu vou mostrar aqui, apesar que eu já coloquei o Sonar aqui para executar, a nossa cobertura de testes é de 72%, porque ele está considerando a classe Program aqui, tá? Então, eu tenho aqui esses três testes de unidades. Então, o teste de unidade, basicamente, ele testa a unidade, tá? Se o método, por exemplo, de update, de delete, de adicionar, tá? Eu tenho aqui, ó, ele testa a unidade aqui. Isso aqui é os nossos testes unitários, ok? Uhum. Das principais funcionalidades: registrar um usuário, autenticar um usuário, deletar um usuário, uh, criar uma nova categoria, consultar uma categoria, adicionar uma categoria, atualizar uma categoria ou deletar uma categoria, tá? E aqui é os nossos testes unitários. Eu criei aqui um script do Sonar, vou até mostrar aqui brevemente, que ele varre o meu código e publica isso aqui no meu Sonar executado local, tá? Eu vou rodar aqui, vamos ver se ele vai executar rapidamente. Ele está fazendo o build do meu projeto. Ele
ele varre o meu projeto, verifica ali a nossa cobertura de testes e publica no meu Sonar, tá? Já tem aqui publicado, mas eu vou fazer essa apresentação aqui. Acho que não vai levar tanto tempo. Para isso funcionar perfeitamente, tá? Eu preciso deixar aqui o meu Docker aqui, tá? Meu Dockerfile rodando, tá? Ele já está executando aqui. Então, antes dele eu abri aqui, tá? Aqui, coloquei aqui o meu Docker Compose aqui, tanto para executar um SQL Server, tanto para executar aqui o meu Sonar local. Para eu conseguir executar esse Docker aqui local, eu abro aqui o WSL do meu projeto e dou um Docker Compose Up e ele vai subir ali, tá, as minhas imagens, tá ok? Então, vamos ver aqui se ele já finalizou a minha varrição aqui de testes unitários. Tá? Está aqui finalizando. Opa. Vou pausar aqui o meu projeto. Vou salvar aqui. Ver se ele já executou com sucesso. Ele demora um pouquinho, mas ele consegue mostrar aqui a cobertura do sonar. Bom, eu derrubei aqui meu projeto só para mostrar aqui o sonar executando com sucesso, ok? Enquanto isso, eu também consigo mostrar aqui, apresentar os meus testes integrados, tá? Basicamente, eu tenho aqui a Application DB Context, que ele faz a comunicação ali com o meu banco de dados executada, rodando ali no, via Docker. E ele consegue fazer um teste integrado de ponta a ponta aqui da minha aplicação, tá ok? Bom, isso aqui como demora um pouquinho, eu já consegui mostrar aqui o meu sonar. Vamos ver se eu consigo executar novamente, se ele vai um pouco mais rápido aqui. Agora com a minha aplicação down. Espera aqui um instante. Bom, bom, enquanto ele executa ali, eu vou executar aqui os meus testes integrados, tá? Vou mostrar aqui a execução. Aqui é a execução dos meus testes unitários, tá ok? Ele está rodando. Bom, teste unitário do verdinho, ele passou com sucesso, então ele conseguiu validar ali a nossa integração, ok? Bom, aqui no meu sonar rodado, enquanto ele executa ali uma nova varreção ali, eu já tinha feito um pouco antes de iniciar o meu vídeo, ele mostra aqui o que ele foi testado, tá? Então, basicamente, aqui está localhost, componente task management system, ele basicamente ele mostra aqui quais as linhas de código foram testadas com sucesso e quais deixaram de serem testadas, tá? Como a gente não tem uma
a obrigação de ter o código 100% testado, mas a nível de apresentação, eu coloquei as principais classes aqui que nós deveremos testar, tá? Que são as services, ok? Então a service aqui, por exemplo, ela está 100% testada e a task service ela está 100% testada. O que eu não testei aqui foi, por exemplo, o program que não tem a necessidade de testar, ok? Essa é a apresentação do projeto, tá? Do grupo 19, integrante Alan Oliveira, responsável por desenvolver, apresentar e é isso, tá ok? Boa noite.